So, I met with many people this week, Então eu encontrei com muitas pessoas essa semana and most of them were really blessed occasions, e a maioria delas foram ocasiões bem abençoadas, very encouraging, bem encorajadoras, but one was not a happy occasion. mas uma delas não era uma ocasião feliz, alegre. And this is what happens when you're a pastor. Isso é o que acontece quando você é pastor. You hear sad stories, Você ouve histórias tristes and to watch somebody cry in front of you, e para vigiar, ver alguém chorando na sua frente, it's not easy. não é fácil. So, to just let you know this, a few months ago I had coffee with a girl, a Sila girl. Então, só para avisar vocês, uns meses atrás eu tomei café com uma garota. This girl is from a Christian home. Essa garota é de um lar cristão. She has gifts from God, Ela tem dons de Deus, but she was involved in a relationship that was sinful. mas ela estava envolvida num relacionamento que era pecaminoso. And I was talking with her for about an hour and a half. Eu estava conversando com ela por mais ou menos uma hora, metade. A few months ago, I was trying to warn the girl. Alguns meses atrás eu estava tentando avisar para a I menina, was trying to encourage her. estava tentando encorajá-la. And I thought that we had a blessed time, Eu pensei que tivéssemos um tempo abençoado, but then for the past few months, she disappeared. She wasn't in church. mas depois, pelos últimos meses, ela desapareceu e não estava na igreja. And then I saw her again, Então eu a vi novamente and I asked her to go for coffee. e eu a pedi para tomar café comigo. And I met her this week, E eu encontrei com ela essa semana and it was terrible. e foi terrível. What was so terrible for me O que foi tão terrível para mim was because I warned her a few months ago foi porque eu avisei para ela uns meses atrás not to continue on this sinful road, para não continuar nessa estrada pecaminosa, to come back to para Jesus, voltar para to come Jesus, back to the church. para voltar à igreja. But she didn't. Mas ela não fez isso. She continued in that relationship, Ela continuou naquele relacionamento. and terrible things have happened. E as coisas terríveis têm acontecido. Things that cannot be changed. As coisas que não podem ser mudadas. Things that cannot be changed. As coisas que não podem ser mudadas. And so she cried in front of me, E então ela chorou na frente de mim. and the worst thing, E a pior coisa, she asked God to forgive her. ela pediu para que Deus a perdoasse. Amen. God forgives. Amém. Deus perdoa. But what she said was, Mas o que ela disse foi: she cannot forgive herself, ela não consegue se perdoar. and she is tormented. E ela está atormentada. Atormentada. And this isn't something that will go away in a day or a week or a month or even many years. E isso não é alguma coisa que vai sumir daqui um dia, daqui uma semana, daqui um mês, e talvez nem daqui uns anos. So tonight I want to share a word. It's not a word I enjoy bringing, Então hoje à noite eu quero compartilhar uma palavra, não é uma palavra que eu gosto de but trazer, it is important for every child of God to hear this word, mas é importante para que todo filho de Deus ouve essa palavra to take the warning, e que leve o conselho, o aviso, so that someday you will not be crying tears of regret. para que em nenhum dia você esteja chorando com lágrimas de arrependimento. Amen. So we begin with that verse, Psalm 119, verse 11. Guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Amen. Your word have I hidden in my heart, As tuas palavras eu guardei no meu coração so that I might not sin against you. para não pecar contra ti. So I ask you to open your heart to hear the word of God tonight.
Então eu peço que você abra seu coração para ouvir a palavra de Deus hoje à noite. that this word will be hidden in your heart, Que esta palavra seja guardada no seu coração. so that in the future, Para que no futuro, when you are tempted, quando você for tentado, this word will speak to you esta palavra falará com você and warn you e te avisará and stop you sinning against God, e te parará de pecar contra Deus, sinning against somebody de else, pecar contra mais alguém, but also sinning against yourself. mas também de não pecar contra você mesmo. And if you accept this word, it will prevent harm to yourself. E se você aceitar essa palavra, vai impedir o dano para você mesmo. Amen. So listen carefully. Let's begin with Proverbs chapter 7 and verse 1. Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. And verse 2. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei, como a menina dos teus olhos. God is speaking this to his sons and daughters tonight. Deus está falando isso para os filhos e filhas hoje à noite. 3 and 4. Ata-os aos dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Dize à sabedoria, tu és minha irmã, e ao entendimento, chama teu parente. Write them on the tablet of your heart. Escreve-os na tábua do seu coração. Amen. So that this word will not just affect your mind, but it will go deep into your heart. Então, para que essa palavra não afete apenas sua mente, mas que vá para o fundo do seu coração. And verse 5. Para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com palavras. It is the living word in the heart that will keep you from immorality. É a palavra viva no coração que te manterá de imoralidade. You need to meditate on the word of God. Você precisa se meditar sobre a palavra de It Deus. sanctifies you. Ela te santifica, It warns you. ela te avisa And it will protect you e ela in the te future. protegerá no futuro. Amen. Let's go to the same chapter, verse 24. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e sê atento às palavras da minha boca. And my children, listen, pay attention to the words of my mouth. Meus filhos, escutem, prestem atenção às palavras da minha boca. Verse 25. Não se desvie o teu coração para os caminhos dela, e não andes perdido nas suas veredas. Amen. Verse 26. Porque há muito feriu e derribou, e são muitos os que por ela foram mortos. Amen. Many strong men, spiritual men, Muitos homens fortes espiritualmente were slain by lust. foram mortos pela luxúria. And we will look at one now. Also, finally, in this chapter, verse 27. A sua casa é caminho para a sepultura e desce para as câmeras da morte. Strong words, Palavras fortes which are necessary for the church in this generation. que são necessárias para a igreja nesta geração. For every one of us, Para cada um de nós, no exceptions. nenhuma exceção. Listen to what God says. Escute ao que Deus diz. Okay, now we go to 2 Samuel chapter 11, beginning at verse 1. And when I started as a Christian, I used to read the Bible consecutively. E quando eu comecei como cristão, eu comecei a ler a Bíblia consecutivamente. And when I would come to this chapter, E quando eu chegava a este capítulo, and when I realized what I was going to see and read and meditate on, e quando eu percebia o que eu estava para ler e meditar, inside me, my spirit would say, "Don't do it, David. Don't do it." dentro de mim meu espírito diria: não faça, Davi, não faça, Because this is a sad portion of the Word of God. porque esta é uma porção triste da palavra de Deus. He defeated many enemies, Ele derrotou muitos inimigos, but he couldn't defeat the enemy inside him. mas ele não conseguia derrotar o inimigo dentro dele. It's a battle. É uma batalha. You need to conquer lust. E você precisa vencer a luxúria. You need to break the chain of pornography in your life. Você precisa quebrar a corrente da pornografia na sua vida. You need to stop committing
committing sexual sin. Você precisa parar de cometer pecado sexual. You are building on a rotten foundation. Você está se edificando sobre um alicerce And the podre. house will come crashing down around you. E a casa se esmagará ao teu redor. Fear God. Teme a Deus. Amen. Verse 1. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe os seus servos com ele e todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Man, it was the time for the kings to go out to battle. Foi o tempo para os reis saírem para a guerra. It was time for him to serve God. Chegou a hora para ele servir a Deus. Not to stay at home, Não permanecer em casa, bored, chateado, entediado, with too much time on his com hands. demais de tempo nas suas mãos. And the devil knew it. E o diabo sabia disso. The devil knew O it. diabo soube disso. David remained at Jerusalem Davi permaneceu em Jerusalém, when he should have been with God's people. quando ele deveria ter estado com o povo de He Deus. should have been serving the Lord. Ele deveria ter servido ao Senhor. He should have been fighting the Lord's Ele battles. deveria ter estado lutando as batalhas de Deus. Too much leisure time. Ele tinha demais de tempo de laser. And the devil never misses an E opportunity. o diabo nunca perde uma oportunidade. He is too clever for every one of us. Ele é esperto demais para todos de nós. Amen. Ephesians 4:27. Nem deis lugar ao diabo. Don't give place to the devil. Não dê lugar ao diabo. Don't let him into your relationship. Não deixe ele entrar em seu relacionamento. Don't let him fill your mind with filthy thoughts. Não deixe ele preencher sua mente com pensamentos Keep sujos. your relationships pure. Mantenha os seus relacionamentos puros. Purify your mind with the Word of God. Purifique a sua mente com a palavra de Deus. Hide the Word of God inside you so that you might not sin against God. Guarde a palavra de Deus dentro de você para que você não peque contra Deus. Build on strong foundations. Edifique sobre os alicerces fortes. The Word of A God. palavra de Deus. Build your relationships on the rock, the Lord Jesus Christ. Edifique seus relacionamentos na rocha de Jesus Cristo. David gave room to the devil. Davi deu lugar ao diabo. It was time for the kings to go to battle. Chegou a hora dos reis irem para a batalha. David was a king, Davi era um rei, but David remained at Jerusalem. mas Davi permaneceu em Jerusalém. It was like opening the door, Foi que nem abrir a porta and the serpent was going to come in. e o serpente iria entrar. The devil came into paradise. O diabo chegou ao paraíso. He came in where there was an innocent man and woman. Ele entrou onde havia um homem e mulher inocente. There's nowhere he won't come in Não existe nenhum lugar que ele não vai entrar if he is let. se ele for permitido entrar. Close the door on Satan. Feche a porta para o Satanás. Ephesians 6:10 and 11. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Amen. Be strong in the Lord. Seja forte no Senhor. Be empowered through your union with Him. Tenha poder na sua união com Ele. Christian, you're not on your own. Cristão, você não está You sozinho. have Christ with you Você tem Cristo com to você fight these para battles. lutar essas batalhas. He can give you the victory. Ele pode te dar a He vitória. can give you the power to say no. Ele pode te dar o poder para dizer não. He can give you the power to resist temptation. Ele pode te dar o poder para resistir à tentação. Be empowered through your union with Christ. Seja empoderado através da sua união com Cristo. He lives in His people. Ele vive no seu povo. It is time that you are conscious that God is
inside you. Chegou a hora de você ser consciente que Deus está morando dentro de você. Your body and mind belong to God. Seu corpo e mente pertencem ao Senhor. Glorify God in your soul and in your spirit. Glorifique a Deus na sua alma e espírito. Amen. Hallelujah. Put verse 11, Jonathan. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Put on the whole armor of God. Coloca a armadura inteira de Deus. There's a strong man. Ali está um homem forte. There's a strong woman. Ali está uma mulher forte. She has put on the whole armor of God. Se vestiu da armadura de And Deus. she and he will stand E eles vão permanecer. against the wiles of the devil. Ficar firmes contra as ciladas do diabo. You know what this word wiles means? Sabe o que essa palavra cilada significa? It means strategies. Significa estratégia. Satan has a strategy Satanás tem uma estratégia to fight you para te lutar, and to fight me para me lutar, and to fight the church. para lutar contra a igreja. Actually, it's in the plural. Strategies. Na verdade está no plural, estratégias. And the only way the church can withstand is by putting on the whole armor of God. E a única maneira que a igreja inteira pode ficar contra o diabo é com a armadura inteira de Deus. 2 Corinthians 10. No, 2 Corinthians 2, verse 10 and 11. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. Amen. Forgiveness. Amen. Perdão, amém. Amen. Verse 11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Satan will take advantage of us Christians Satanás se aproveitará de nós cristãos if we are ignorant of his devices. se somos ignorantes dos seus desígnios. That is why God has given us his word. É por isso que Deus nos deu a sua palavra. That is why David's sin is laid bare for everybody to read. É por isso que o pecado de Davi está exposto para todos os cristãos lerem. Because it warns us Porque ele nos avisa that if David, a king, can fall que se Davi, um rei, pode cair into sexual sin, no pecado sexual, then there is nobody in the church of Jesus Christ that cannot fall. então não existe ninguém na igreja de Jesus Cristo que não pode cair. Amen. Genesis 3 verse 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? The serpent was more cunning than any beast of the field. A serpente era mais sagaz que todos os animais selváticos. Satan is subtle. Satanás é sutil. He is cunning. Ele é sagaz. He is clever in his attacks. Ele é esperto nos seus ataques. He will try with me. He will try with you. Ele tentará comigo e com você também. He knows your weakness. He knows my Ele weakness. conhece as tuas e as minhas fraquezas. And he will bring the temptation which is the worst one for you. E ele vai trazer a tentação que é a pior para você. Be ready. Esteja pronto. Be prepared. Esteja preparado. Be a soldier of Jesus Christ. Seja um soldado de Jesus Cristo. Be empowered through your union with Christ. Seja empoderado através da sua união com You Cristo. have the power within you to say no. Você tem o poder dentro de você para dizer não. You have the strength to run away from sexual sin. Tem a força para fugir do pecado sexual. Amen. We go back to 2 Samuel 11 and verse 2. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passando no terraço da casa real.
Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito famosa. Why did David get up from his bed and walk on the roof of his house? Por que Davi saiu do seu leito e andava passeando no terraço da casa real? Because he was bored. Porque ele estava entediado. He had so much time Ele tinha demais de tempo. and he had so little to do. Ele tinha bem pouco para And fazer. if that's your E situation, se esta for a tua situação, be assured that Satan will give you something sinful to do. esteja assegurado que o diabo te dará alguma coisa pecaminosa para He will fazer. tempt you. Ele te tentará. David should have been fighting the Lord's battles. Davi deveria ter estado lutando as batalhas do Senhor. It says in the book of Proverbs that the sleep of a righteous man, a laboring man, is sweet. Diz no livro de Provérbios que o sono de um homem reto e justo é doce. The person who works hard A pessoa que trabalha duro will sleep well, dormirá bem, but the person who's doing nothing mas a pessoa que não está fazendo nada will not sleep well, não dormirá bem, will not have peace in their heart. não terá paz em seu coração. And Satan will come and tempt that individual. Satanás virá e tentará aquele indivíduo. He saw a woman bathing. Ele viu a mulher tomando banho de banheira. She was sinning as well. Ela estava pecando também. She should not have been doing that publicly. Ela não deveria ter feito isso publicamente. But she was trying, I believe, to tempt the king. Mas eu creio que ela estava tentando tentar o rei. See what Paul says to Timothy. 1 Timothy chapter 2, Veja o que Paulo diz para Timóteo. verses 9 and 10. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérola, ou vestuários dispendiosos. The women should be dressing modestly. As mulheres deveriam ser vestidas modestamente. Christian women Mulheres who cristãs can look beautiful and be modest at the same que time. podem ser lindas e modestas ao mesmo tempo. I repeat that. You can look beautiful and still be modest. Eu repito isso, você pode ser linda e modesto ainda. Amen. It doesn't matter what the world says. Não importa o que o mundo diz. We are separated from the world. Nós somos separados do mundo. We are God's children. Nós somos os filhos de Deus. Amen. So, going back to 2 Samuel and chapter 11, verse 2. He saw a woman bathing. Ele viu uma mulher tomando banho. Amen. Let's look at Matthew 5:27. And 28. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. This is what Jesus says. Isso é que Jesus diz. Looking with lust at a woman, Olhando com luxúria numa mulher. you have already sinned in your heart. Você já pecou em seu coração. Break the chain with pornography. Quebre a corrente com pornografia. Break it, brother. Quebre-a, It irmão. will ruin your spiritual life. Ela estragará a sua vida espiritual. You will not be filled with the Spirit. Você não estará cheio do Espírito. You will have no ministry in the church Você não terá nenhum ministério na igreja. because you are sinning with your eyes. Porque você está pecando com seus olhos. This is what Jesus said. Isso que Jesus diz. And he continues, verse 29. Ele continua. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. What is Jesus saying? O que Jesus está dizendo? You have to be radical.
Você tem que ser radical. You can't play games with this sin. Você não pode fazer brincadeiras com esse You have to pecado. make up your mind that you are not going to sin in this manner. Você tem que tomar a sua decisão de que você não vai pecar desta maneira. I have heard this about pornography 1,000 times from Christians. Eu ouvi isso sobre a pornografia 1000 vezes de cristãos. Married men, Homens casados, single men. homens solteiros. It's a curse. É uma maldição. And it's in the E church. está na igreja. And God, this is what Jesus says. E é isso que Jesus It'd be diz. better to tear your eye out Seria melhor tirar seu olho than to sin in this way. do que pecar desta forma. Brother, you can be strong in the Lord. Irmão, você pode ser forte no You Senhor. can break the chain. Você pode quebrar a You corrente. can have pure eyes. Você pode ter olhos You puros. can have the eyes of a dove. Você pode ter os olhos de uma pomba. Eyes that are so pure that they won't look upon evil. Os olhos que são tão puros que eles não vão olhar para a The maldade. Holy Spirit's inside O you. Espírito Santo está dentro de você. God is with you Deus está contigo to break this chain in your life. para quebrar esta corrente na sua vida. Let tonight Desde que hoje à noite be the night seja a noite. when you finish with this sin. Quando você acaba com esse pecado. When you tell Satan no Quando more, você fala para Satanás, não mais. that you will walk in purity for the remainder of your Você days. vai andar na pureza pelo resto dos seus dias. Amen. David sinned. Davi pecou. But let's look at a man who was tempted who didn't sin. Mas vamos olhar para um homem que foi tentado e não pecou. Amen. We go to Genesis 39, and beginning at verse 5, 6. Potifar tudo que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Joseph was handsome. José era formoso. Verse 7. Aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhes disse: deita-te comigo. And he was tempted. Ele foi tentado. Verse 8. Ele, porém, recusou e disse à mulher do senhor: tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. He refused. Ele recusou. He refused. Ele recusou. And you can refuse too. Você pode recusar You can também. be strong in the Lord. Você pode ser forte no You Senhor. can say no to sexual sin. Você pode dizer não para pecado If sexual. Joseph did it, so can you. Se José fizesse, você também pode. God will help you. Deus te ajudará. He'll give you the grace. Ele te dará a He'll give you the graça, strength. a força. Be in the church. Esteja na igreja. It will give you strength. Te dará força a isso. Amen. Verse 9. Ele não é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometerei eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Joseph said, sexual sin is great wickedness. José diz que o pecado sexual é grande maldade. And we need to say the same in this generation. Precisamos dizer o mesmo nesta geração. The world is telling us a different O thing. mundo está nos dizendo uma coisa diferente. But this is what God says. Mas isso é o que Jesus diz. Sexual sin is great wickedness. Pecado sexual é grande impiedade. It is great É wickedness. grande impiedade. It destroys marriages. Ela destrói os casamentos. It destroys families. Destrói as famílias. Have you ever seen or spoken to children whose parents have broken up? Você já conversou com filhos cujos pais terminaram, Have you divorciaram? ever heard the tears of young children whose father is walking out to go with another woman? Você já ouviu as lágrimas de uma criança cujo pai está andando para fora com outra mulher? It's vile. É vil. Sexual sin is great wickedness. Pecado sexual é grande impiedade. And
Joseph says, you are sinning against God. E José diz que você está pecando contra Deus, You are sinning against the other person. contra outra pessoa. You're sinning against yourself. Você está pecando contra você But mesmo. more than that, Mas mais do que isso, you are sinning against God. você está pecando contra Deus. Think about that. Pense a respeito disso. And Lord, I'm going to do this sin. Senhor, eu vou cometer esse pecado. You are looking at me. Tu estás olhando para mim. I am deliberately going to sin against you. Eu de propósito vou pecar contra ti. What do you think God will do? O que você acha que Deus vai fazer? I saw this girl this week Eu vi esta garota essa semana chorando, like I have never seen anybody cry before. como eu nunca vi ninguém mais chorar assim. She said, I can't forgive myself. Ela disse, eu não consigo me perdoar. Verse 10. Falando ela a José todos os dias e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. Amen. God bless Joseph. Deus abençoe José. He didn't heed her Ele não deu ouvidos a ela to lie with her. para deitar com ela. Notice this, or to be with her. Perceba isso, nem para estar com ela. He didn't trust himself. Ele não se confiou. He knew that if he was with her, Ele sabia que se ele estava com ela, there was a chance that he would sin. teria escolha dele pecar. So he wouldn't even be with her. Então ele nem iria estar com ela. This is how you fight sexual sin. É assim que você luta o pecado sexual. Don't go as close as you can. Você não vai para o mais perto possível. See how close you can get to this sin. Você não vai ver o quão perto você pode estar nesse It's pecado. the opposite. É o oposto. You get as far away as possible. Você se afasta o mais longe possível. Don't put yourself in a position where you can commit this sin. Vocês não se colocam numa posição onde você pode cometer este pecado. If you don't want to fall off the cliff, Se você não quer cair da monte, well, get as far away from the edge as possible. então foge do cantinho o mais possível. Amen. Romans 14:17. Yours is better. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Put on the Lord Jesus Christ Vista-se da armadura de Deus and make no provision for the flesh. e não se dispõe para a carne. Don't make plans Não faz planos which is going to lead you into temptation. que vão te liderar até a tentação. Going to places Indo para os lugares where you know you will be tempted. onde você sabe que vai ser tentado. Make no provision for the flesh. Não faz nenhuma provisão para a carne. Think ahead. Pense à frente. Finally. Finalmente. It was so important for Joseph. Foi tão importante para José. He was victorious Ele foi vitorioso in that battle. naquela batalha. Why did Satan tempt him Por que que o Satanás o tentou as a young man? como um homem jovem? Because he knew Porque ele sabia that God had a great purpose and plan for Joseph's life. que Deus tinha um grande propósito e plano para a vida de José. He knew that someday he would be prime minister of Egypt, Ele sabia que algum dia ele seria ministro do Egito. and he wanted to spoil that. E ele queria estragar isso. He wanted to mess it up. Ele queria estragar isso. And I say to you, young people, Eu digo a vocês, jovens, God has a wonderful purpose and plan for your life. Deus tem um propósito e plano maravilhoso para a sua vida. Satan knows it. Satanás sabe disso. Therefore, he is attacking Portanto, ele está atacando with his wiles, com as suas strategies. estratégias. He is trying to frustrate
Ele está tentando frustrar to stop what God has for you. e parar e impedir o que Deus tem para você. God knows you cannot change the Deus past. sabe que você não pode mudar o passado. If you have confessed your sins, the blood of Jesus has cleansed Se you. você já confessou os teus pecados, o sangue de Jesus te limpou. Don't look back. Não olhe para It's trás. from now God is É speaking. de agora que Deus está falando. We started with that verse. Começamos com esse versículo. Your word have I hid in my heart, Tua palavra eu guardei no meu coração, that I might not sin against you. para que eu não pecasse contra ti. Hide this word in your heart, Guarde essa palavra no seu so coração, that in the future para que no futuro you will not sin against God. você não vai pecar contra Deus.